Bom, João, mais informação. Tem essa história do presidente Bolsonaro, o convite ao Moraes, né? Muita gente entendendo subliminamente que tinha por ali. Conta aí, João. Daqui a pouco eu trago essa informação a respeito da piada, Pitoli. Eu queria trazer um texto do presidente de ontem. Ele escreveu mais um texto nas redes sociais. A gente tem uma imagem aí, pedi para o Edson colocar na tela, de uma postagem que ele fez. Está aí, ó. O ex-presidente escreveu, abre aspas, hoje compareci ao Supremo Tribunal Federal com a mesma postura que sempre mantive durante toda a minha vida pública, de cabeça erguida, com a consciência tranquila e o espírito sereno de quem sabe que é inocente e que jamais traiu os valores da pátria. Não invoquei silêncio, não busquei subterfúgios. Respondi a cada pergunta com transparência e convicção. Quem tem a verdade como companheira não teme ser questionado e jamais se curva diante da injustiça. Durante meu governo, com fé em Deus e compromisso com o Brasil, enfrentamos crises, desmontamos narrativas e combatemos a corrupção. Cortamos privilégios e fizemos muito pelo nosso país. Reduzimos a dívida pública, cortamos impostos, investimos em infraestrutura, modernizamos o Estado e protegemos as liberdades individuais e econômicas. Tudo com base na Constituição, sempre respeitando a vontade soberana do povo brasileiro. O que vivi e ainda vivo não é apenas um capítulo da minha vida, é parte de uma luta maior. A luta de milhões de brasileiros por um país mais livre, mais justo e mais forte, sem censura nem perseguição. A verdade não teme o tempo, nem os tribunais. Ela é como o sol, pode ser ofuscada por nuvens, mas jamais apagada. Como diz a Escritura Sagrada em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A história julgará cada um de nós. Que ela me encontre, como sempre estive, fiel à verdade, ao nosso Deus e ao povo brasileiro. Hoje, saio do tribunal tranquilo e mais confiante de que serei o próximo presidente da República para ajudar a tirar o nosso país dessa bagunça. Fecha aspas, escreve Jair Bolsonaro. Olá, vô, para mim, o Bolsonaro que conversa com a Auriverde. Ele foi o mesmo Bolsonaro, exceto que no início, um início mais tenso, mas é normal, não é? Eu preciso entender o meu adversário, porque ele não estava diante de um ministro do Supremo, ele estava diante de um algoz. Ele estava diante de alguém que, com tamanha perversidade, persegue. Persegue ele, a família, os filhos, persegue. Ele sabe de quem ele estava diante ali. Mas é o Bolsonaro que dá entrevista para a Auriverde, é o mesmo. E mostrou ao mundo, vejo eu, desta forma. A gente vai tratar sobre o pedido para o Moraes ser o vice. Acho que é importante a gente analisar isso, porque não vi brincadeira ali. Ali tem um fundo de verdade importantíssimo, né? A gente vai tratar do assunto. Mas o que vejo, Olavo? Eu vejo um homem sendo ele como ele sempre foi. Na Auriverde, na Oeste, com o Léo Dias. Esse é o Bolsonaro. Esse é o Bolsonaro. Quem teve que se virar nos 30 para tentar incomodá-lo foi Moraes, foi Gonê. Fux, acho que cumpriu com o seu papel, né? Mas não vejo nada diferente disso. O Bolsonaro sendo o Bolsonaro. Com um detalhe, ontem o mundo assistiu alguém que pode ser condenado a 38 anos, tratando com absoluta sinceridade e leveza, algo que ele sabe que já tem sentença pronta. Quero ver como Alexandre de Moraes vai justificar 38 anos de prisão para um homem que se posicionou como Bolsonaro se posicionou ontem, Olavo. Perfeito. Essa naturalidade em responder aquilo que realmente aconteceu no mundo dos fatos. Ou cogitação política sobre uma GLO. Havia um contexto que, dentro de uma normalidade democrática, se permitia a um governante analisar hipóteses. Agora, fico pensando, amigo ouvinte, tem uma regra no direito que é assim, que exercício legal de direito não gera dano. Mas era um exercício legal de direito dentro dos aspectos constitucionais, dentro de uma análise de um estadista, dentro de uma análise política contextualizada, mas esse inquérito busca essa criminalização de algo que ocorre no meio político. E um segundo ponto importante é que Bolsonaro teve a exata dimensão em seu depoimento das implicações desse julgamento. Um julgamento que faz parte, pode modificar a história do Brasil,
de maneira endógena dentro do nosso país e também no âmbito mundial. Nós estamos hoje sendo vistos como um país que persegue, um país que tem exilados políticos, que usa o judiciário para perseguir políticos. Então, dentro dessa exata dimensão da representação histórica para o Brasil, dentro do nosso país, como fora, Bolsonaro agiu com total simplicidade e apego à verdade. Fala, Silvio, diante desse post, eu reforço a ideia de que Bolsonaro foi Bolsonaro e mostrou isso ao mundo, Silvio. Sim, é um momento até, Pitoli, em que a consciência fica tranquila, né? Olha, eu fiz tudo que poderia fazer, eu me defendi da forma correta institucional, eu me manifestei sobre cada uma das perguntas, fui ao interrogatório, ele quis, inclusive, exibir alguns vídeos, o que foi negado. Então, eu acho que ele sai com o dever cumprido. O Dr. Olavo traz um ponto aqui que eu queria pegar uma carona para citar mais uma vez o Luiz Fux. Fux não é mocinho, eu não estou aqui defendendo que o Fux seja um mocinho da turma do Supremo, um mocinho do Supremo, não. Mas o Fux é um juiz de carreira. Ele pediu para participar desses interrogatórios. Ele não necessariamente precisaria estar ali, porque a condução é de um outro ministro. A condução é do colega dele de toga, Alexandre de Moraes. Mas ele participou desses interrogatórios, ele fez questionamentos. Talvez porque, por ser o único juiz de verdade, de carreira, isso ninguém pode negar, ele sabe quando ele está diante de um criminoso, perigoso, por exemplo, ou diante de adversários políticos. E ele sabia o que é que estava acontecendo ali. Era um julgamento político. Ele faz alguns questionamentos interessantes. Por exemplo, a pergunta, né, ao Mauro Cid, por exemplo, assinou ou não assinou? Assertivo. Ele faz a pergunta num dado momento sobre aquela conversa que a revista Veja vazou do Mauro Cid com um interlocutor desconhecido, que ele revela ter sido coagido pela Polícia Federal. E depois ele negou isso ao ministro Alexandre de Moraes, porque o Cid também passou por um ir e vir para a cadeia, sendo preso. E num dado momento, eu me recordo ele falar assim: o que o senhor quer dizer com bravatas? Foi gravada essa conversa? O senhor foi grampeado? E são perguntas firmes que só ele fez. Então eu queria só destacar esse ponto também que o Dr. Olavo levantou uma bola para a gente lembrar. Não é defender o Fux como mocinho, não. Mas lembrar que a atuação dele foi uma atuação séria. Aliás, uma pergunta do Fux ajuda a desmontar tudo isso. Já tem um vídeo também, um memezinho rodando por ali. Edson, aperta o play. Vamos lá. Em várias ocasiões o senhor falou que nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento. Isso foi assinado? Não foi assinado. Então não tem golpe. Como é que é isso? Vamos lá, é a minuta do Google.